Ao contrário do que os detratores do fenômeno UFO costumam afirmar, as grandes cidades apresentam também um elevado número de ocorrências. O Rio de Janeiro é um destes exemplos, onde várias fotos e filmes foram conseguidos depois do caso da Barra da Tijuca. Este filme foi feito na madrugada do dia 19 de maio de 1996, pelo senhor Daniel Simval Bittencourt, a partir da zona norte da cidade. Com o passar dos anos, o número de avistamentos mantidos pelos militares foi crescendo. Um dos casos mais espetaculares aconteceu na fronteira entre o Brasil e o Paraguai em 1962, com uma embarcação da Marinha responsável pela sinalização náutica do Rio Paraguai. Era mais ou menos 4h30, 5 horas, eu disse, bem, vamos subir o rio que é para dormir em Porto Murtinho. Então começamos a esquentar o motorzinho que era para ir embora. Quando era mais ou menos 5h30, que já estava começando a escurecer, o pessoal, comandante, eu disse, o que é? Olhe lá na proa que tem umas luzes lá no alto, assim. Aí o negócio já está no lusco-fusco, eu fiquei olhando assim. E já estava começando a escurecer. Nessa hora, passa aqui uma luz por cima do naviozinho. Eu olhei e vi a impressão que eu tive de umas janelinhas. Aí eu digo, deve ser um avião da Paneca que está perdido, tentando se localizar por meio do rio. Aí o rapaz que estava do meu lado, que era um rádio técnico, o José Menino de Souza, me lembro até do nome dele, José Menino disse, comandante, me empresta o binóculo. Pegou o binóculo. Quando olhou, e disse, sim, comandante, é redondo, né? Não tem asa. Aí eu puxei o binóculo na mão dele, quando eu olhei, mas eu olhei só vi uma bola luminosa. Aí disse, que redondo, nada, tá de disco voador, essa hora daqui no Paraguai. Ele disse, comandante, o senhor não reparou direito não, mas era redondo e tinha janelinhas como o senhor falou. Aí ele disse, bom, vamos subindo, não esquece de disco voador e vamos embora. Aí fomos. Quando chegou, aí escureceu. E nós estamos vendo aquelas luzes lá na proa do navio, lá no horizonte, umas luzes se moverem por ali, eu não estou sabendo direito o que é. E aí nós continuamos. Quando já estava escuro, era mais ou menos 7 horas da noite, uma luz daquela, mas ela saiu com uma velocidade tremenda e ficou pelo nosso través. E aí eu fiquei olhando assim pelo través de bombordo. Nós subimos o rio e aquilo ficou uma bola. A cor era meio amarelada, dourada. E dava a impressão de 2 pratos, um em cima do outro assim. E em cima dele uma haste no meio que tremia. No meio tinha uma hastezinha que tremia. Menino, o pessoal todo levantou e ficou olhando para mim e disse, comandante, o que é aquilo? Eu digo, eu não sei. Aí eu digo, bom, cada um fica quietinho aí, chamei o prato, vamos navegar mais pertinho da margem do Brasil, porque eu não sei que bicho é esse que está aí. Aí eu mandei apagar todas as luzes da lanchinha, chamei o sinaleiro e disse para ele assim, olha, na luz de popa, você faz pelo Morse sinal perguntando se deseja alguma coisa, qual é o navio, essas perguntas que a gente sabe do Código Internacional de Sinais. Ele fez as perguntas lá, não houve uma resposta. Bom, nós aí, eu já acordei, tinha gente dormindo, eu acordei, que eu não sabia o que era, com aquela velocidade que tinha demonstrado, tinha que ser alguma coisa. Depois eu nunca tinha visto avião parar, helicóptero ficar parado, assim. E aí, uma coisa é gozada. As luzes que estavam lá no horizonte
começaram a aumentar e diminuir. As luzes estavam no horizonte. E aquela luz daquele objeto que estava do meu lado, pelo través, a haste tremulava assim. Era engraçado. Aquilo me dava um nervoso para a guarnição, que era impressionante. Comigo eram uns 15 pessoas a bordo. Aí nós vimos, sentimos perfeitamente o objeto descer e desaparecer na margem do Paraguai. Ele desceu, nós sentimos o movimento dele descendo e desaparecendo lá no Paraguai. Nós aí ficamos na expectativa, dizendo, bem, um já foi embora, vamos ver os outros. Aí continuamos a navegar para avante, porque o Porto Murtinho era mais na frente. Nessa hora, mano, um deles saiu de lá numa velocidade impressionante, como que viesse em cima da lanchinha. Quando chegou perto da gente, meu filho, a lanchinha ficou prateada como uma noite de lua. Mas todo, foi aquele... Você sabe noite de lua cheia, aquela claridade da noite de lua cheia? A lanchinha ficou assim, todo mundo de olho arregalado. Eu só senti aquela claridade assim, ao mesmo tempo ela foi embora, voltou e desapareceu. O estado do Ceará tem sido palco também de inúmeros avistamentos e contatos. Esta filmagem foi feita em 1993 por membros do Centro de Pesquisas Ufológicas, sediado em Fortaleza. Uma das cidades mais ricas em aparições de discos voadores no Brasil é a cidade de Valença, situada no interior do estado do Rio de Janeiro. Há várias décadas, os fenômenos ufológicos acontecem com frequência, tanto sobre a parte urbana da cidade, como também em suas vizinhanças. E existem pessoas que tiveram já várias experiências. Uma destas desenvolveu aparentemente capacidades paranormais. Minha primeira experiência dentro da ufologia foi por volta mais ou menos de 1952. Eu tenho certeza que foi na década de 50. E eu estava com a minha prima, brincando na calçada da casa da minha avó, em Valença, cidade onde eu nasci. E tinha na casa vizinha, tinha uma senhora na janela, que nós conhecíamos por Dona Chiquinha, uma senhora de bastante idade. E quando corríamos na calçada, de repente, devia ser mais ou menos entre 7 e 8 horas da noite. Já estava escuro. O céu, não me lembro como estava, mas estava à noite mesmo, fechado. E quando estávamos correndo, de repente deu um clarão muito grande. Foi como se a noite virasse dia em cima da gente. Nessa hora ia passando um carro, clareou o carro todo. Eu me lembro perfeitamente do carro todo claro, com aquela luz assim meio azulada. Eu me assustei muito. Minha prima ainda teve coragem de olhar para cima e disse que viu como se fosse um holofote enorme clareando ali aquela região. Me lembro também que o motorista parou o carro, assustado também, saiu, ainda tirou o boné, coçou a cabeça, disse, o que foi isso, assustado? Eu comecei a chorar, que era criança. A vizinha me chamou, Dona Chiquinha me chamou e... Vera, vem cá, minha filha, não fica nervosa não. Isso aí é a mãe do ouro. O ouro, quando ele passa embaixo da terra, ele se movimenta. Então, quando ele passa embaixo da terra, a mãe o acompanha no céu. E eu fiquei durante muito tempo tentando ver se eu conseguia achar ouro naquela região. Depois, a segunda experiência, eu também estava nessa mesma casa, na casa da minha avó, onde eu fui criada.
E o quarto onde eu dormia, ele era na sala, bem na frente da casa. Ficava a sala, uma sala muito grande, a casa muito antiga, e o quarto ficava bem saía para essa sala, a porta do quarto. E eu senti vontade de ir ao banheiro. E o banheiro era no final da casa, depois da cozinha. E eu era muito medrosa nessa época. Então eu lembro que eu tentei acordar minha avó. Ela: para com isso, menina, você tem medo? Bobagem, tem medo de quê? E como eu tinha muita necessidade de ir ao banheiro, eu acabei indo sozinha. E fui acendendo todas as luzes. Cheguei no banheiro e na volta eu vim apagando todas as luzes. Quando eu cheguei na sala, que eu levei a mão para apagar, eu virei para a porta da sala. A casa antiga era uma porta muito alta. A parte de cima dela era de vidros, depois até a metade dela vidros também. E na parte mais alta desse vidro, eu vi como se fosse a luz de uma lanterna. O medo tomou conta de mim, eu olhei para aquilo e pensei assim: meu Deus, alguém está ali com uma lanterna. Mas na mesma hora eu raciocinei e falei: impossível, ser lanterna pela altura. É a luz do poste. Aí me lembrei que o poste ficava bem na esquina, não ficava na direção da porta. E nisso, olhando fixo para aquela luz, aquela luz veio aumentando, aumentando, como se penetrasse na sala em cima de mim. Eu caí no chão na hora, fiquei como que paralisada. Para mim, naquela época, eu tinha ficado paralisada de medo e aquilo tinha sido tudo fruto da minha imaginação. Porque eu tentava chamar minha avó, não consegui. Quando consegui, foi um urro que saiu da minha garganta, muito grande. Não acordei só minha avó, acordei a casa em peso. Eles vieram correndo, minha avó: mais uma palhaçada e tal, que eles não tinham conhecimento de nada, né? Gente muito humilde, muito simples. E a minha avó tentou me levantar do chão. Quando ela colocou a mão em mim, eu tinha a impressão que meu corpo estava cheio de fagulhas que me espetavam. Todinho. Quando ela tocava em mim, aquilo tudo me espetava. Eu levantei, dizendo que eu estava me sentindo muito mal. E ela: bobagem, bobagem, vamos dormir. Só que eu deitei e não consegui dormir. Aquela sensação estranha, aquele mal-estar, o corpo todo como se estivesse assim, com eletricidade no meu corpo todo. E quando parecia que eu dormia, aquele sonho estranho que eu não conseguia definir. Mais tarde, passando por uma hipnose regressiva, então ficou constatado. Hoje me lembro perfeitamente bem, inclusive me lembro perfeitamente bem dos seres, e chego até a sentir saudade deles, tamanha foi a paz que eles transmitiram para mim. Então aconteceu o seguinte: quando aquela luz veio em cima de mim, realmente eu caí no chão, do lado direito, e dois seres, um homem e uma mulher, eles vieram como se estivesse assim, flutuando, como se eles tivessem atravessado a porta, na direção que estava aquela luz que inundou a sala. Eles vieram flutuando, ficaram em pé, eu só conseguia mover os meus olhos para olhar para eles. Eles ficaram em pé, o pé deles não tocava o chão, lembro perfeitamente, eles estavam no ar, eram bastante altos, da posição que eu estava então, eu achava imensos os dois. O homem era moreno, tinha-se traços orientais, o olho era bem repuxado. O cabelo, não dava para perceber cabelo. Eu olhando de baixo, então quando ele inclinava a cabeça para mim, eu via que ele tinha duas entradas bem grandes aqui, e o cabelo era tão negro, mas tão negro, tão colado na cabeça, que parecia mais assim, uma touca com um bico. A mulher já tinha o cabelo mais cheio, também com traços orientais, e a roupa deles estava como se fosse assim, um macacão claro, prateado, parecia que um pouco fosforescente, prateado, preso nos tornozelos, preso na cintura e preso nos punhos. A gola, aqui assim fechado também, com uma roupa assim de padre ou de médico, né? Tudo fechado aqui em cima. Ele tinha na mão o homem, a mulher ficou parada, o semblante dela, desculpa, o semblante dela transmitia muita paz, o dele também. Eles não moviam os lábios, mas eu sentia que eu podia confiar neles. Só que eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar, e o tempo todo eu tentando gritar minha avó para ver o que estava acontecendo. Para mim eram fantasmas na época. Ele inclinou o corpo, ele se debruçou sobre mim. Na mão dele, ele tinha
como se fosse um aro de luz dourado, como se fosse uma aliança grande. E ele passava aquele aro, eu caía, ele chegou com aquele aro aqui na região do meu quadril, parou bastante tempo, veio até minha cabeça, lentamente, sem encostar no meu corpo. Voltou com aquele aro de luz, parou no meu quadril de novo, foi até os meus pés, voltou. Quando ele voltou, outra vez que parou no quadril, ele levantou com aquele aro na mão e simplesmente eles se afastaram outra vez, como se estivesse flutuando. Eles se afastaram e desapareceram, como se tivesse atravessado a porta também. Sumiu luz, sumiu tudo. Foi quando minha voz soltou e eu consegui chamar a minha avó. Uma semana, mais ou menos, eu não sei precisar bem, depois desse acontecimento, eu apareci com uma espécie de uma queimadura nessa região esquerda do meu quadril. Eu me lembro que a minha avó correu médicos e médicos lá na minha cidade, em Valença. Nenhum deles chegou a uma conclusão. Na minha perna esquerda começaram a aparecer manchas roxas, doíam muito. Essas manchas se transformaram em calombos, elas ficaram altas. Tanto que a família, você não tem sossego, você deve ter metido a perna em algum lugar. Só que apareceu na frente, depois apareceu atrás, depois do lado, e a perna ficou cheia dessas marcas e desses caroços, duros e muito doídos. E a região da minha nádega ficou como se tivesse assim, derramado uma gordura quente, tivesse provocado uma queimadura, e soltou a pele, chegou a soltar. O médico dizia que era uma reação, um tipo de alergia, que inventaram mil coisas, sei que não chegaram a conclusão nenhuma. Aquela pele secou, formou uma casca, sumiu, não existe nem marca, o problema da perna também desapareceu. E depois desse acontecimento, aconteceu um fato interessante. Uns 2 meses, mais ou menos depois, minha avó recebeu uma visita. Nós chamávamos de tia Lilica. Não era tia, mas tratava assim. Então minha avó me chamou na sala e queria que eu tomasse a bênção dela. Pega na mão, beija a mão, como era antigamente. E eu não quis. Eu simplesmente olhei para minha avó e falei, não vou pegar na mão dela. Minha avó, ia zangar comigo. Por que não? Eu falei, porque ela está muito doente. Aí foi aquela vergonha na família, ter falado aquilo com essa pessoa, né? E passado o que? Mais ou menos 1 mês, ela foi embora, ela voltou para São Paulo, no interior de São Paulo. Depois de 1 mês, chega uma notícia para minha avó, até um telegrama, dizendo que ela havia falecido de tuberculose. Eu já estava doente há muito tempo e ninguém sabia. E um outro fato também, depois desse acontecimento, eu estive com a minha tia numa casa de uma vizinha, e quando eu entrei na casa, minha cabeça doeu muito. Então eu falei para minha tia, tem alguém aqui com dor de cabeça? Aí a tia, para com isso, me zangavam muito por causa dessas coisas, para com isso. E eu assim, mas tem, a cabeça doendo muito. A dona da casa chegou, perguntou o que estava acontecendo, minha tia falou, eu disse, olha, coincidência, minha filha está lá no quarto desatinada de dor de cabeça. Mas me levaram a psiquiatras, me levaram a centros espíritas, tudo que eles podiam levar. Mas continuou, o fenômeno continuou, só que aí eu passei a me calar para não ter maiores problemas, né, com eles. Depois disso, desse acontecimento, eu estava com a mesma prima, eu devia já ter meus 12 anos, mais ou menos. Eu estava com a minha prima, a tal que viu a luz da primeira vez. Nós íamos para a casa da minha mãe, e no meio do caminho, eu me lembro que eu olhei assim para o lado direito do céu, tinha uma nuvem, o céu estava muito bonito, muito claro, e tinha uma nuvem, só aquela nuvem, no céu parado ali. E atrás dela um clarão muito forte. Aí eu falei para ela assim, olha, Conceição, a lua hoje está muito bonita. Eu me lembro que ela era muito medrosa, ela puxou minha manga e falou assim, Vera, eu falei, o que foi? Ela disse, não é a lua não, olha a lua lá, a lua estava do outro lado. E nisso, na rua, as outras pessoas também vendo, olha, o que é aquilo? Então eu olhei de novo para o céu, a nuvem estava de um lado, e do outro lado assim, da nuvem, eu olhando assim do meu lado direito, no caso, né, tinha um objeto em forma de um charuto. Ele
não tinha um brilho próprio, não. Era como se ele estivesse recebendo essa claridade da lua. Mas nítido no céu. Todo mundo na rua, o que é aquilo, o que é aquilo, o que foi, o que foi. Na mesma hora, todo mundo olhando, eu olhei que deve ter demorado mais ou menos uns 10 segundos a gente observando aquilo, o pessoal apavorando, cada um chamando nas casas. De repente desapareceu tudo. Desapareceu a nuvem, desapareceu o objeto, assim, desmanchou, ninguém viu para onde foi, nem nada no céu. Depois dessa experiência, aí já foi mais ou menos na década de... Todas essas foram na década de 50, final, princípio da década de 50 para 60. Depois essa já foi na década de 80. Eu estava indo para casa da minha mãe, ver um irmão que estava fora há muito tempo, que tinha ido fazer uma visita. E como ele demorou muito, eu tive que voltar para casa, que eu estava sozinha. Na volta eu encontrei com ele onde faz uma bifurcação da rua, e nisso nós estamos abraçados. Nós sentimos, eu não posso dizer que nós ouvimos, nós sentimos uma sensação muito gostosa no ouvido. Era como se tivesse assim, milhares de cristalzinhos batendo um no outro. E olhamos para o céu, os dois juntinhos. Então, por trás do morro, saiu como se fosse uma aliança de brilhantes, muito linda, muito linda. Aquilo veio, a gente só via a parte de fora, não sei, devia ser um objeto e as luzes, nós só víamos as luzes. O resto estava todo escuro. Aquilo parou em cima da gente. Eu me lembro que meu irmão olhando para cima assim, ele falou assim, que coisa linda. Eu não consegui falar nada. Realmente foi muito bonito, uma sensação muito gostosa também. E o objeto, de repente, também foi como se dissolvesse no ar.